Se prepare porque está chegando a melhor promoção para você assinar a Finclass na nossa Black Friday exclusivamente no dia 25 do 11. Você vai poder assinar a Finclass por 12 de R$ 24,90, um preço 50% mais baixo do que o normal, e ainda usar esse preço para renovar a assinatura no próximo ano, caso você queira. Fora isso, você vai ter acesso a mais 5 bônus exclusivos na Black Friday. O primeiro deles é o curso de vendas do Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, um especialista em vendas que vai te ajudar a faturar mais no seu negócio ou ganhar destaque na sua profissão. Também vai ter acesso ao curso O Código da Riqueza, ao do 1000 ao milhão com marketing digital, para que você possa usar o marketing digital para alavancar sua carreira ou seus empreendimentos, ao curso Estratégias Financeiras, para resolver sua vida financeira e também começar a ganhar dinheiro com milhas aéreas, e também a todas as assinaturas da Speech durante um mês, e vai poder escolher uma dessas assinaturas para ter acesso durante um ano. Mas tudo isso exclusivamente no dia 25 de novembro. Para fazer parte dessa mega promoção, veja o link que está aparecendo aqui no QR Code ou na descrição do vídeo e faça parte. Não deixe essa oportunidade passar. Então, assim, são N vantagens para simplesmente, de uma forma bem direta, de você permitir que o Estado avance e fique cada vez maior e se apropriando mais de espaços na economia. Eu acho que tem, para poder dizer por que o Estado tem incentivo a imprimir moeda ou a ter uma inflação, acho que tem que falar da curva de Phillips, né? Que é o trade-off entre inflação e desemprego, né? Se você existe esse trade-off, se você tem uma inflação maior, em geral se tende a reduzir mais o desemprego, né? E se você tem um processo desinflacionário, talvez isso gere um desemprego maior. Então, os governantes, como eles precisam ser reeleitos, na dúvida entre gastar mais dinheiro e reduzir o desemprego, ou gastar menos dinheiro com um pouco de desemprego maior, qual que ele prefere? Obviamente, gastar mais dinheiro, ter um processo inflacionário, ter desemprego menor. Então, por isso que o governo sempre vai ter incentivo a gerar um processo inflacionário, porque aí você está aquecendo a economia de forma artificial, né? Mas você está gerando um desemprego menor, e aí ele está falando assim, tá vendo? Eu olho o desemprego, como que foi muito o que aconteceu com a Dilma. Gastou, dívida elevada e tal, mas o desemprego baixo, atingiu 6 e pouco por cento. E aí os agentes, como são míopes, né, não conseguem ver os malefícios disso no longo prazo, acabam gostando, então sempre vai ter esse incentivo. Essa curva de Phillips que você citou, ela funciona até um certo ponto, né? Porque depois entra numa situação onde você vai ter tanto desemprego quanto inflação alta. Exato. De estagflação. Exato. Mas a gente até deu um pulo aqui, porque depois eu quero falar um pouco sobre inflação, porque a inflação não é um consenso sobre os economistas, a questão das suas causas. Sim. Muita gente defende a teoria hoje que você pode criar papel moeda e isso não necessariamente vai gerar inflação no final das contas. Defendiam mais antes dessa inflação mundial. Agora já... No Covid estava bem alta isso, agora eles viram, tá vendo? Chegou. Já pisaram um pouco no freio nessa questão. Né? Pois é. Mas tem muita gente, a tal da MMT, etc. Exatamente, eu queria até conversar sobre isso depois. Mas pegando a situação da curva de Phillips, só para o pessoal entender por que acontece essa dinâmica, então lá atrás a moeda ela começou a ser utilizada, o pessoal foi padronizando alguma coisa para usar como meio de troca, e aí eles viram que certos itens são melhores do que outros para isso, porque afinal de contas, se você for pegar os elementos que existem no mundo, é muito melhor você ter um dinheiro sólido, que é mais fácil de você transportar, que é fácil de você padronizar, do que simplesmente utilizar sal ou alguma coisa líquida de verdade, um componente líquido, e que também é interessante que ele não seja deteriorável com o passar do tempo. Por isso que os metais preciosos acabaram se destacando. Aqui no Brasil, por exemplo, durante a época de colônia, principalmente após o ciclo do ouro, o pessoal usava muito ouro em pó na hora de fazer trocas. Até que a coroa viu aquilo e falou, poxa, a gente tem que transformar em moeda. Aí mandaram cunhar as barrinhas e tiravam o quinto, né? Que era o imposto da época. O pessoal achava um absurdo pagar 20%. Hoje a gente paga quanto? Ô Bruno, tem um ponto importante. Quase 40, dobro, que eu acho que complementa tudo isso e a gente enxerga o que o Léo falou, o que você comentou. Você tem o monopólio da oferta de moeda, certo? Nos primórdios, você tinha um lastro, né? Por exemplo, lastro em metais. Sim. Isso te coloca um limite para você emitir e expandir esses gastos e essa expansão estatal. Exato. Então, por exemplo, para eu poder criar mais moeda, eu preciso ter o correspondente em ouro ou prata. Aí tem que ter o ouro lá. Tanto que você conta várias vezes a história, né, de como em Roma, né, eles burlavam a moeda ali e tinha que ter o peso em ouro. A partir do momento que você tira esse lastro e você tem o chamado fiat money, não é? Você pode imprimir o que você quiser, aí não tem mais limite. Aí a coisa descamba de vez. Então, por exemplo, se a gente pegar um gráfico da inflação americana de 1789 até os dias de hoje, quando tinha um lastro em metais, meio que fazia períodos de inflação e deflação, como o Léo falou.
A partir do momento ali que você começa a abandonar esse lastro, não é? E principalmente a partir dos anos 70, que é abandono de vez, né? Temporariamente, segundo a prática. Que aí você não tem mais limite, você não tem mais essa trava para imprimir dinheiro. Aí você tem uma inflação acumulada que passa a disparar e perder poder de compra ano após ano. Quando é pouquinho, ano após ano, as pessoas não percebem muito. Quando é mais gritante, né, como na pandemia agora, aí as pessoas falam, pô, como é que eu me protejo? Começa a tentar entender. E essa questão desse debate das causas é fundamental para entender esse processo histórico brasileiro também, porque os planos que foram feitos antes do Plano Real, eles atacavam consequências, não a causa, e ia também seguindo aquela... É quase um ciclo da inflação, que é assim, a inflação primeiro é temporária, depois temos inflação, e a pior etapa do ciclo é aquela, é culpa dos empresários. Então, por exemplo, eu lembro lá nos anos 80, estava na padaria com meu pai, pô, eu vi o português da padaria ser preso, algemado, porque ele aumentou o preço da mussarela durante o congelamento de preços, que tinha uma tabela, e era incentivado para a própria população ser o xerife do Sarney, não é? Do Sarney. Aí as velhas denunciaram o cara, e o cara saiu algemado, assim, tipo... Não, tem vídeo de comerciante Tipo, sendo preso pela Polícia Federal porque tava vendendo a maionese acima do preço. É surreal. E aí não explicando, né, as causas da inflação, o que estava acontecendo, que estava financiando o déficit público via emissão de moeda, uma série de desequilíbrios. Então, acho assim que esses conceitos que vocês estão falando são fundamentais para as pessoas entenderem o que a gente passou nessas 10 mudanças de moeda, como é que a gente chegou até aqui e por que é tão importante a gente estar discutindo isso para que não se repitam os erros do passado, né, Léo?